Essa carta de Filipenses, meu grupo de devocional estudou recentemente. Nós tiramos muitos ensinamentos, muitas aplicações, mas uma delas que me chamou muita atenção, que Paulo fala bastante à igreja de Filipos, é para os irmãos andarem unidos na fé. É para os irmãos testemunharem o Senhor na vida deles. E nesse versículo fala assim: vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Amém, meus irmãos? Esse conselho de Paulo aqui, a igreja de Filipos, também vale para nós hoje. Nós podemos ser uma igreja, devemos ser uma igreja que vive de modo digno do evangelho. E trazendo uma aplicação, estando na presença do pastor ou não, estando aos domingos ou durante a semana, nós temos que viver de modo digno do evangelho todos os dias, a todo tempo. Então que o Senhor nos ajude com o teu Espírito Santo a vivermos de modo digno de evangelho, a viver com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, lutando juntos pelo que acreditamos que é no Senhor Jesus, nosso Cristo Salvador, Redentor. Amém? Vamos orar para dar início. Senhor Jesus, nós estamos aqui nesta manhã, ó Pai, e nós agradecemos pela Tua palavra, agradecemos pois o Senhor é um Deus vivo. Nos ajude, Jesus, a viver de modo digno do Teu Evangelho, a viver na Tua presença, Te adorando em espírito e em verdade, ó Pai. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. E o louvor que nós vamos cantar agora fala também sobre isso. Vem o Senhor minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Cante para o Senhor nesta manhã, adore Ele. Vem o Senhor minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar, como oferta viva em teu altar. Vem o Senhor minha vida oferecer,
estar ao teu lado, Jesus. Nós queremos aprender da tua palavra, meditar nela durante todo o dia, Jesus. Receba o nosso louvor nesta manhã, como oferta a ti, ó Pai. Como oferta de gratidão ao Senhor pelo teu amor, pela tua presença, porque o Senhor é, ó Deus, por falar conosco, por nos aconselhar, por abrir os nossos olhos, Jesus. Fale conosco nesta manhã, que a sua palavra seja plantada em nosso coração, que venhamos crescer na fé do Senhor, crescer no conhecimento de Cristo, crescer em amor entre os nossos irmãos, crescer no conhecimento vivo do Senhor, ó Pai. Por favor, sonda os nossos corações, abra os nossos olhos, nos encha com teu Espírito Santo, Jesus. Em nome de Jesus, amém. Paz do Senhor, meus irmãos. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Antes dos professores irem, por favor, retomem aqui para o local do templo às 10 horas, ok? Professores hoje vão encerrar um pouquinho mais cedo, 15 minutos mais cedo. Às 10 horas vocês podem retornar, porque nós temos muitos recados para serem dados, ok? Liberados. Leomar e Joyce, vocês estão muito longe de mim. Chega mais pertinho, por favor, para eu poder vê-los. Você está com bebê aí, ô Eris? Você está com bebê ou está sem bebê? Então vem para frente, minha irmãzinha querida. Isso. Rodrigão, você também está aí bem distante, hein, Rodrigão? Está me ouvindo bem daí, Rodrigão? Chega mais perto aqui, ó, dentro do lado do André ali, coitado. Ele vem sem família agora, sem esposa, ele fica triste, ó. Senta lá para alegrar o coração dele, isso. Seu Ed Cala dá para dar uns pulos para frente também. Vocês estão aí, na hora de pegar o pão, é lá na frente. Agora aqui, ó, o pão do céu é lá na frente também. Você está lascado, seu Ed. Agora isso daí já era, pegou. Isso, preferencial tem que sentar na frente. Oh, meu Deus. Pensa no povo feliz, é o tal do crente. Vamos orar, amigos? Pai amado, nos alegramos com a Tua presença e queremos também nos alegrar com a Tua palavra, Senhor. Ela quem nos sustenta. E assim como nós fazemos tanta questão, Deus, de comer o pão, de tomar o café, que nessa manhã nós sejamos alimentados com o pão que é a própria palavra, que é o Teu Filho amado Jesus. Nos sustenta, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje eu quero convidá-los a abrirem as Bíblias lá em Efésios, capítulo 1. Quero só reforçar, porque às vezes a gente fala, não sei se todo mundo entende o que está acontecendo, mas eu estou tratando na EBD dos mesmos assuntos que os irmãos estão vendo nos PGs. Então aqui é a oportunidade de você relembrar, reafirmar, deixar cair um pouco mais fundo no seu coração. Nós estamos com uma lição de diferença. Então, é por isso que não vai ser o assunto que você viu nessa semana. Nós ainda vamos falar sobre a suprema grandeza do poder de Deus. Então, Efésios capítulo 1. Nós vamos ler versículos de número 18 e o 19. Ou melhor, nós vamos esticar até o 23, do 18 até o 23. Todos encontraram? Iluminados os olhos do vosso coração, isso aqui é uma oração de Paulo, então ele está orando para que Deus ilumine os olhos do coração daqueles irmãos. Para quê? Para que eles saibam, em primeiro lugar, qual é a esperança do chamamento deles,
Em segundo lugar, para que eles saibam qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, é o que nós falamos no domingo passado. E em terceiro lugar, para que aqueles irmãos saibam qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, preste atenção, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. Ele está lá sentado acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém. Nós já falamos sobre esse chamado cheio de esperança, nós falamos sobre a herança que nós temos também, que é além de toda a explicação, e agora nós vamos considerar a suprema grandeza do seu poder. Vale sempre ressaltar que o que Paulo está pedindo aqui é para que os irmãos saibam, não é para que eles tenham, eles já têm, mas Paulo está orando para que eles saibam. E eu quero que você perceba isso, porque a coisa mais importante na vida cristã é revelação da palavra de Deus. Nós precisamos de ter os olhos do nosso coração para saber, não só com a mente, mas experimentar na nossa vida aquilo que nós temos. Nós temos um chamado que é cheio de esperança, nós temos uma herança que é incalculável, e nós temos um poder à disposição daqueles que creem. Então ele está orando para que os irmãos saibam. Alguém aqui já andou pela roça e viu aqueles touros chifrudos, grandão, forte, imponente? Alguém já teve essa experiência? Sim. Você passa do lado, você vê e fala, nossa, aquele touro imenso, com um chifrão forte. E aí você olha, ele está preso em um local cercado de muro, não é isso? Isso não combina, né, irmãos? Isso não combina, né? Um bicho daquele tamanho, com aquela força, está preso numa cerquinha, uma cerquinha de arame. O que eu quero que os irmãos considerem nessa manhã? Aquele touro é forte. Mas sabe qual é o maior problema daquele touro? Ele não sabe disso. E aí ele pode ser preso num espacinho daquele, com a cerquinha de arame farpado, às vezes com a madeirinha até assim, ó, bamba, e ele está lá, ele não sai. E o miserável do touro não sabe a força que tem, porque se ele soubesse, irmãos, as fazendas não mais seriam cercadas com arame farpado, elas teriam que ter muro, e olhe lá, porque se um bicho daquele der uma cabeçada no muro, se não for muito bem feito, e com os pedreiros de hoje em dia, é perigoso do muro cair. Mas aquele miserável do touro, tendo toda a força que Deus o deu, ele ainda continua preso naquela cerquinha miserável, por ignorância. Aí você chega no ouvido do touro, seu burro, não, burro é outro animal, o touro, dá uma chifrada nesse negócio, arranca isso. Não adianta, você pode falar, você pode tentar, mas ele não toma consciência da força que ele tem. Eu quero usar isso como ilustração acerca do poder de Deus. Os crentes às vezes também vivem como esses touros, porque nós temos o poder de Deus à nossa disposição, e nós vivemos aprisionados em cerquinhas miseráveis. E aí a diferença é que as cerquinhas mudam, né? A cerquinha às vezes é o medo, às vezes a covardia, às vezes a indiferença, às vezes a ansiedade, às vezes a tristeza. Cerquinhas miseráveis que nos aprisionam, mesmo considerando que nós temos o poder de Deus à nossa disposição. Eu estou usando esse exemplo para que você saiba o quanto essa oração de Paulo é importante. Paulo está orando sobre isso e pedindo para que Deus nos faça saber, porque ao contrário daquele touro miserável, os crentes podem saber, irmãos, amém? E o crente que às vezes está na igreja desapercebido, ele pode ser tocado
tocado pelo Espírito Santo e a palavra de Deus, e ele toma consciência, de repente, ele sabe agora o poder que Deus está disponibilizando para ele, e isso muda tudo, irmãos. Essa oração de Paulo, ela é importantíssima, porque de fato, aqueles que tomam consciência desse poder já não são mais as mesmas pessoas. É por isso que esse exercício dele não é algo que deve ser ignorado, nós precisamos orar por isso. Às vezes nós oramos pelo poder, né? Deus, derrama o poder, Deus dá poder, e Deus diz, mas eu tenho poder. Nós precisamos orar para que nós saibamos o que está à nossa disposição. Amém, irmãos? Com essa ilustração em mente, nós vamos dividir a EBD de hoje em perguntas. E a primeira pergunta é, qual é a importância dessa petição? Paulo está orando e ele está pedindo a Deus para que os irmãos saibam desse poder. A primeira pergunta é, qual é a importância dessa petição? Resposta. Essa petição de Paulo é importante, porque se nós ignoramos esse poder, meus irmãos, nós levamos uma vida cristã miserável. Nós, como eu falei, somos aprisionados por cerquinhas frágeis, mas que nos convencem de que elas são mais fortes do que nós, embora não sejam. Essa oração é importante porque não saber o poder que Deus já tem dado, irmãos, nos conduz a essa vida miserável. E nós não queremos viver uma vida miserável. Amém, irmãos? Como crentes, filhos de Deus, como vocês começaram a ver agora nos PGs, nós não queremos viver uma vida miserável. E se nós não tomarmos consciência, se Deus não revelar isso aos nossos corações, nós vamos viver uma vida miserável. Crente cabisbaixo, derrotado, vencido por toda circunstância ruim, porque ele olha para essas circunstâncias e acha que essas circunstâncias são mais fortes e mais poderosas do que o poder que Deus tem disponibilizado a nós. Entendido? A segunda razão por que essa petição é importante é porque esse poder, ele é essencial para a vida cristã. Não existe vida cristã sem poder de Deus. O poder de Deus se manifesta na vida do crente do começo ao fim, irmãos. Salvação acontece pela manifestação do poder de Deus. Como que você acha que um pecador, ele é salvo? Como que um pecador pode se tornar um filho de Deus? É por isso que Paulo fala que eu não me envergonho do Evangelho. Porque ele é o poder de Deus para a salvação. Evangelho não é história, Evangelho não é conto, Evangelho não é lenda. Evangelho é poder mediante a palavra. E não se esqueça disso, o nosso Deus é um Deus de palavra. O nosso Deus é um Deus que cria, não apenas com as mãos, mas especialmente com a palavra. E por meio da palavra de Deus, um pecador é alcançado, experimenta do poder e se torna um filho de Deus. Então a vida cristã, ela começa com o poder de Deus manifestando na sua vida. Só que a vida cristã, ela se mantém mediante o poder de Deus também. Não dá, meus irmãos, para servir a Deus sem o poder de Deus. Não tem como. Você pode ser uma pessoa zelosa, dedicada, mas você vai se esbarrar em vários momentos com a sua fraqueza. Se nós queremos servir a Deus de um jeito que seja honrável a Ele, nós precisamos do poder dEle. E a boa notícia é que Ele tem dado esse poder. Ele não vai dar. Essa não é uma promessa futura. Ele tem dado. Ele deu no passado, Ele está dando agora. Amém, irmãos? E Ele continuará dando aos seus filhos desse poder. É por meio desse poder que nós somos salvos. É por meio desse poder, meus irmãos, que nós vencemos o pecado. É por meio desse poder que o povo de Deus vive em unidade. A Rani até comentou sobre isso, né, agora na introdução. Como é possível os crentes viverem em unidade? Ô irmão, difícil. É na verdade impossível se depender só dos nossos recursos. Porque você é chato, eu também sou chato. A sua chatice se esbarra na minha. O seu gosto se esbarra no meu. E aí a gente tem problema. Aí a gente desentende. Aí a gente faz, como diz o ditado, né, tempestade em copo d'água. E faz aquele fuzuê por coisa pequena. Como que um povo de Deus vai viver em unidade? É só pelo poder de Deus, irmãos. Se não é pelo poder de Deus, sabe o que acontece? Nós vivemos em guerra.
Nós fazemos inimigos mesmo cantando que nós somos um em Jesus, mas fazemos inimigos, inimizades. Nós criamos contendas, alimentamos contendas, promovemos contendas, porque se Deus não manifestar o poder dele em nossas vidas, nós vamos viver em guerra, em casa, na igreja, no trabalho, em qualquer lugar. O pecado faz isso, o pecado separa, o pecado divide, mas Deus une e restaura. Amém, irmãos? Desde o primeiro momento que o pecado se manifestou nesse mundo, ele chegou causando divisão e separação. O pecado colocou inimizade entre o homem e a sua mulher. O pecado colocou inimizade entre o homem e Deus. O pecado colocou inimizade entre o homem e a criação. E continua fazendo a mesma coisa. Onde há divisão, há pecado. Onde há intriga, há pecado. Onde há discórdia, há pecado. E se nós estivéssemos apenas entregues ao nosso poder, é isso que nós podíamos esperar. Mas se há um poder de Deus que pode manifestar nas nossas vidas, nós cremos que o povo de Deus pode viver unidade. Amém, irmãos? Então nós precisamos da unidade. Nós precisamos dessa oração de Paulo. Nós precisamos dobrar os nossos joelhos e falar: Senhor, me faça saber também desse poder que o Senhor tem para a minha vida. Porque sem Ele não há vitória sobre o pecado, não há unidade, não há vida sacrificial. Servir a Deus também exige renúncia, né, irmãos? E a menos que Deus nos capacite, nós seremos incapazes de renunciar. Renunciar prazeres, renunciar desejos, renunciar coisas que são até boas nesse mundo, mas que elas nos afastam de Deus. Servir a Deus envolve renúncia. E não ache que você está entregue apenas ao seu coração e tudo que você tem é a sua força interior. Não. E se fosse sua força interior, fracasso. Mas como Deus, Ele concede poder a nós, nós podemos renunciar com o poder que Deus nos dá. Entendido até aqui? Então essa é a primeira pergunta e essas são as primeiras respostas. Essa oração é importante porque sem ela, nós vivemos essa vida miserável. E sem esse poder, meus irmãos, nós não conseguimos viver uma vida cristã que honre a Deus. A segunda pergunta que eu quero que os irmãos considerem é: qual é o tamanho desse poder? Sempre quando nós falamos de algo que nós não podemos ver, nós queremos saber o tamanho, ou algo que nos faça perceber a grandeza, ou até sabor, né? Se você fala assim: ah, o bolo de ciclano é muito bom. Aí você fala assim: mas é melhor do que o de Beltrano? Porque o de Beltrano eu já experimentei. Aí você consegue estabelecer uma comparação para ver se é bom mesmo ou não. Aí se você falar não, ou você fala é muito melhor, você fala o quê? É melhor? Aí você fica doido para experimentar aquilo. O mesmo acontece em relação, eu vejo isso com os meus filhos, né? Quando, por exemplo, o Ior especialmente fica me perguntando direto o tamanho do Mestre Álvaro, ele esquece, aí pede o tamanho do não sei, morro tal. Eu falo: filho, eu não sei o tamanho dos morros tudo não, filho. Mas eu me lembro em especial do momento que nós estávamos indo para o Mestre Álvaro, e no dia que a gente subiu lá com alguma galera da igreja, e aí ele olhando, a gente passando, indo para a Serra Sede, você conseguia ver o morro assim de longe, e aí eu falei com ele: filho, um dia eu vou te levar no Pico da Bandeira. E aí ele falou assim: pai, o Pico da Bandeira é grande? Falei: filho, é grande, é maior do que esse. Ele: sério, pai, qual é o tamanho dele? Não lembro exatamente, mas eu acho que é 2.800 alguma coisa. E aí eu falei: olha, o Pico da Bandeira é 2.000 e não sei o quê. Aí ele ficou olhando para minha cabeça, para mim assim, tipo... Entendeu? Que isso aí não traz nenhum tipo de percepção para ele. Aí eu vendo a cara dele de... Tá bom. Aí eu falei assim: filho, olha para o Mestre Álvaro. Agora coloca um em cima do outro. Coloca mais um. E coloca metade. Esse é o tamanho do Pico da Bandeira. Ele: o quê? E a gente vai lá? Aí a ficha caiu. Entendeu? Nós somos assim. Nós precisamos de algumas comparações e contrastes para a gente perceber o quão grande uma coisa é, o quão forte ela é, o quão poderosa ela é. E Paulo faz isso aqui também. Porque a gente fala assim: olha, o poder de Deus está disponível para a sua vida. E fica assim:
às vezes fala amém. Entendeu? E aí, quando dá uma notícia, por exemplo, do retiro, né, fala assim: irmãos, as cantinas encerraram e cada um vai receber de volta R$ 102. Uhul! R$ 102, velho. Irmãos, o poder de Deus está disponível para a sua vida. Amém. A gente não sabe, irmãos. Irmãos, a gente não sabe, dá vontade de chorar porque a gente não sabe. A gente acha que sabe, a gente não sabe. Se a gente soubesse, a gente dava um pulo. A gente dobrava o joelho e chorava. Que miserável que eu sou. Tem tanto poder disponível, eu aqui, preso numa cerquinha, igual aquele boi. Da próxima vez que você ver o boi, você vai se lembrar, eu sou igual esse boi. Fala, Edilson. É, diferente. Aí fala assim, hoje nós teremos uma tempestade forte, com ventos de até 150 km por hora. Eu sei, beleza. Daqui a pouco, meu irmão, começa a voar telhado. Nossa! Aí, o que Paulo faz? Ele fala que há poder disponível. E ele fala de uma forma exagerada. Suprema. Irmão, supremo é algo que está acima de comparação. Quando eu falo que algo é supremo, estou dizendo, não existe nada que concorra com aquilo. Supremo, grandeza do poder. Mais uma vez, ele está esgotando as palavras, dizendo, olha, é maior do que tudo que eu possa dizer para vocês. Mas para ajudar os irmãos a entenderem, para nos ajudar, Paulo ele faz também uma espécie de contraste aqui. E aí ele fala que esse poder que está à disposição é o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. Pensa o seguinte, irmãos. Nós vamos juntar os homens mais ricos do mundo. Pensa nos homens mais poderosos. Eu não sei nem o nome deles, mas eles existem. A gente junta todos eles e coloca um defunto na frente deles e fala, dá um jeito de fazer esse morto ficar vivo. Eles vão conseguir, irmãos? Não conseguem. Os homens mais poderosos, as maiores tecnologias, tudo que esse mundo já desenvolveu em termos de conhecimento, de experiência, é incapaz de trazer o morto à vida. E aí o Senhor está dizendo que o poder que o mundo inteiro junto não é capaz de exercer, Ele exercerá em nossa vida. É muito poder, irmãos. É o poder que venceu o sepulcro. É o poder da ressurreição. É o poder que vence a morte. O inimigo mais poderoso que nós temos é a morte, porque todas as pessoas terão que passar por ela. Mas o poder de Deus é maior do que a morte. Ele está dizendo que esse poder opera de forma eficaz em nossas vidas. É muito poder e não para aí. É o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. É o poder que fez Jesus se assentar acima de todo nome, poder, potestade e principado nas regiões celestiais, de forma de que todos os outros poderes estão abaixo dos pés de Jesus. É o mesmo poder que atua na vida dos filhos dele. E aí ele fala que esse homem poderoso, supremo, incomparável, ele foi dado para ser o cabeça da igreja. Vocês têm noção do que significa, irmãos? Significa que o dono do universo é o Senhor da igreja. Significa que o ser mais poderoso do universo, o criador e sustentador de todas as coisas, é Ele quem faz tudo cooperar para o bem da sua igreja, irmãos. E se esse é o nosso cabeça e o nosso Senhor, se nós sabemos disso, quão privilegiados nós nos sentimos. Esse é o nosso cabeça. O cabeça não é o pastorzinho que está aqui na frente, o cabeça é o Senhor da glória. Ele é o cabeça da igreja. E Paulo está dizendo, irmãos, vocês precisam saber que esse poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, venceu a morte, colocou ele acima de todos os principados e potestades, é esse poder que Deus está disponibilizando para o seu povo. Amém, irmãos? É muito poder. A terceira pergunta que nós precisamos nos fazer é: qual é a utilidade desse poder? Porque eu não sei se você também tem a mente muito criativa e quando se fala de poder você imagina quase que um super-herói, né? Eu posso voar,
Não é disso que ele está falando. Eu vou ter super força também, não é disso que ele está falando. Está falando de coisas ainda mais úteis. Se você se pergunta qual que é a utilidade desse poder, deixa eu te relembrar então. Em primeiro lugar, é esse poder quem te salva. Só há salvação porque Deus manifesta o poder dele na vida de pecadores perdidos e miseráveis como nós. O livro de Efésios fala que nós estávamos mortos por causa dos nossos delitos e pecados, mas ele, através de Jesus, nos deu vida. O poder de Jesus se manifesta em nosso coração morto. E de repente o coração de pedra vira coração de carne e começa a pulsar para a honra e glória do Senhor. Salvação é mediante o poder de Deus. Santificação é mediante o poder de Deus. Porque é impossível que você se torne uma pessoa melhor apenas pelos seus próprios recursos. Não vai conseguir, irmãos. Não consegue. Miserável é o homem que confia apenas em si mesmo para se tornar alguém melhor. Graças a Deus que o poder de Deus se manifesta em nós e nos molda à imagem de Cristo. E eu sei que nós não chegamos lá ainda, mas nós podemos falar igual Paulo, né? Nós prosseguimos para conquistar aquilo para o qual eu fui conquistado. Nós fomos conquistados para a perfeição. Nós fomos conquistados para ser a plenitude e a imagem de Cristo. Não chegamos lá, mas é o poder de Deus que vai nos levar até lá. Amém, irmãos? É o poder de Deus que vai se manifestar em nossas vidas e nos dar um corpo glorificado. No dia em que o Senhor Jesus vier nos buscar, nós seremos transformados num abrir e piscar de olhos. O nosso corpo será revestido de imortalidade, as dores cessarão, as fraquezas cessarão, e aí por toda a eternidade nós teremos enfim uma vida plena, porque o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos irá nos ressuscitar também. E glória a Deus por isso. Mas talvez essas coisas ainda sejam distantes de você. Talvez você se alegre com isso, mas ainda sinta a falta do poder na vida comum. Porque essa é a parte difícil, não é, irmãos? O poder que nós precisamos é para viver a vida simples de cada dia. Para enfrentar aquelas tentações persistentes. Para você lidar com aquela falha de caráter que você tem, que toda hora você se esbarra nela. Sabe, que você está tentando, aí de repente você de novo falha naquilo. É difícil, meus irmãos, porque parece que falta poder no trato com a família, na vida de comunhão. É aí que parece que nós mais carecemos do poder de Deus. Nós até confiamos que Deus nos salva, que Deus nos ressuscita, que Deus ele traz morto à vida, mas parece que confiar que Deus ele vai agir na nossa vida comum, parece que é mais difícil. Parece que Deus manifestar o poder dele para curar o coração do ansioso é quase que impossível. Para trazer restauração ao coração que está ferido, parece que é impossível. Para poder fechar a sua boca, parece que é impossível. Irmãos, é o mesmo poder. E sempre quando eu falo do poder de Deus, eu me lembro de 2 Pedro. Então quero te convidar mais uma vez a ver esse texto. E que Deus nos lembre desse texto quantas vezes forem necessárias. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 4. O irmão pode ler, por favor. Dá uma pausa aí. Pelo seu poder, Ele tem nos dado algumas coisas? Não, irmãos. Todas. Tudo é muito, né, seu Carlos? Tudo é muito. Tudo é, não falta nada. Tudo significa que não existe nenhum contexto da sua vida em que não haja provisão de Deus para que você siga adiante. Estão entendendo o quanto isso é profundo? Você chegou aqui essa manhã, está com algum problema? Você está diante de alguma situação que é muito maior do que você? E você fala, isso aqui não dá. Aqui está dizendo que dá. Está entendendo? Você está enfrentando uma coisa que é tão difícil que você quase que justifica o seu comportamento, dizendo, não, mas enfrentando isso aqui que eu estou, não tem como.
Você está percebendo que aqui está dizendo que tem como? Percebe isso? Eu não consigo lembrar do cenário de todo mundo. Mas, meus irmãos, qualquer um, em qualquer situação. Não importa se o problema que você enfrenta é de longa data. Não importa se você sente como se as suas forças fossem acabar e você fosse cair dura no chão. Não importa. O que a palavra de Deus diz é que Deus tem nos dado pelo seu poder todas as coisas que conduzem à vida e à piedade ou à verdade. Não apenas uma vida, mas uma vida que honra ao Senhor. Então, no momento, o que isso significa, pastor? Significa que no momento que você está hoje, agora, Deus está dando a você o poder que você precisa para honrá-lo. Glória a Deus, irmãos. Essa é a hora que você perdeu a oportunidade de dar uma glória a Deus. Ai, já era, agora já era. Fazer igual aqueles pregadores aqui. Vou repetir de novo. E aí agora vocês dão glória. Isso acaba com as nossas desculpas, irmãos. E nos coloca diante de uma decisão de fé ou de incredulidade. E isso é humilhante. Porque enquanto nós nos agarramos a um problema, falamos assim, não, mas a minha vida está muito difícil, eu estou lutando sozinho, eu não consigo resolver, eu já tentei, aí você acha que você tem agora uma desculpa para reclamar, para descontar nas pessoas, sabe, para não se preocupar com o reino de Deus, porque agora é hora de você cuidar de você, do seu coração, da sua vida. Engano. Isso é a voz do diabo, dizendo para você, igual a serpente antiga, é certo que você não vai morrer. O capeta continua soprando isso no seu ouvido e dizendo, você não consegue. Não, mas você é muito sofredor. Você tem razão de ser assim, de ser rabugento, amargo, briguento, ansioso, depressivo. Você tem razão. Não, mas se qualquer pessoa que fosse tentada igual você é tentado, também fracassaria. Irmão. A gente tem que ter ouvido treinado para ouvir a voz do diabo. Porque às vezes a voz do diabo ela é ouvida até aqui sentado nesse banco. Às vezes aqui a palavra de Deus está sendo anunciada e o capeta está cochichando no seu ouvido. E ao invés de ouvir a voz de Deus, você ouve a voz do diabo. E você fica, para ele falar é fácil. Ele não está passando o que você está passando? Acredita nele não. Acredita em mim não, irmão, acredita na Bíblia. No dia que eu estiver falando uma coisa que não está aqui, aí você não acredita em mim. Mas se tiver escrito, engole a sua experiência pessoal e fala, eu acredito no Senhor. Então o que 1 Pedro diz para nós é que Deus está dando tudo que a gente precisa. Tudo. Todas as provações, todas as tentações, Deus dará o poder que é necessário para que nós sigamos em frente. Amém? E não apenas isso. Lê o próximo versículo agora, seu Ed, versículo 4. Ele nos deu as suas preciosas promessas, verdadeiras, fiéis, incomparáveis, que contrastam com a voz do diabo. O diabo sopra as suas mentiras, mas Deus anuncia as suas promessas verdadeiras, para que você se agarre às promessas e não às mentiras. O diabo diz, você não consegue, você vai falhar, você vai fracassar, errou de novo, não tem jeito para você, você nunca vai vencer essa tentação, esse problema aí é muito maior do que você, mas do outro lado, nós temos as grandes e preciosas promessas de Deus, nós precisamos nos agarrar a ela, porque quando nós pela fé nos agarramos à verdade e à palavra de Deus, acontece um poder sendo manifestado em nossas vidas. E ele fala que aqui nós somos libertos, não das paixões, mas da corrupção das paixões. O problema, irmãos, com o pecador não são as paixões, é a corrupção das paixões. O diabo corrompe aquilo que deveria ser bom, isso acontece com tudo. Deus criou o sexo, amém? Sexo é algo maravilhoso, para a glória de Deus, mas Satanás corrompe isso. E ele faz com que aquilo que deveria ser para a glória de Deus se torne algo apenas para a sua satisfação pecaminosa.
paixão corrompida. Pastor, eu não aguento mais, não sei como lidar com isso. As promessas do Senhor, poderosas, se agarra a ela, porque aqui ele está dizendo que elas são poderosas para nos desarraigar dessas paixões corrompidas. Deus opera em nós, não apenas para que nós venhamos a dizer não, mas para que o coração mude, para que o coração comece a ansiar aquilo que honra ao Senhor, para que o coração comece a detestar aquilo que desonre ao Senhor, e nós precisamos clamar por isso, para que esse poder se manifeste em nossas vidas, e é promessa do Senhor, Ele disse que Ele fará, e é por isso, meus irmãos, que esse poder ele é tão útil para nós. Esse poder, ele se manifestará em todas as circunstâncias da nossa vida, e nós precisamos usar esse poder, pela fé, se agarrar a ele. Está entendendo? Sim? Outra pergunta. Pastor, isso aí é maravilhoso, mas isso aí é para quem? Para quem é esse poder? Volte a sua Bíblia lá para Efésios capítulo 1. Inclusive, essa é uma pergunta do PG, hein? Pastor, mas já passou 2 semanas. Vamos ver se você descobre para quem que é esse poder. Versículo de número 19. Dá uma olhada aí na sua Bíblia e fala para mim para quem que é esse poder. Fala mais alto. Na mosca. Não é para os mais rodados de igreja. Não, esse poder aí é só para quem tem 10 anos de crente para lá. Se você não tiver mais de 10 anos de crente, esquece. Você está lá atrás, lá na fila, no fim. Não, irmãos. Esse poder é para você que crê. Para mim que crê. É assim que nós acessamos esse poder, quando nós cremos. E a fé, ela se opõe a tudo o que é terreno. Ela se opõe aos nossos sentimentos. Ela se opõe àquilo que nós vemos e enxergamos. Ela se opõe àquilo que nós ouvimos aí fora. A fé se apega exclusivamente ao que Deus diz. E se Ele diz, vai, nós vamos. Se Ele diz, tem, nós confiamos que vai ter. Isso é fé. Então eu quero que você entenda nessa manhã que esse poder está disponível para você que crê em Jesus. Esse poder não está disponível para todo mundo, indiscriminadamente. Esse poder é para quem crê. E para que você entenda, esse poder não é a garantia de que todos os problemas serão resolvidos. Porque às vezes nós teremos situações que não se resolverão. Às vezes nós teremos que lidar com coisas que serão difíceis mesmo, até que Deus nos leve. Mas esse poder garante que você será sustentado todos os dias até o fim. Amém, irmãos? Nós podemos, por exemplo, ver a cura não aparecer, mas Deus nos dará condições de passar pela cura, ou passar pela doença, enfrentá-la. Isso pode acontecer, por exemplo, de um dia nós sermos perseguidos e presos. Não significa que nós seremos libertos da prisão, mas significa que enquanto presos, o poder de Deus nos sustentará a cada dia. Amém, irmãos? É isso que nós cremos, ou melhor, é isso que nós devemos crer. E enquanto você crê, não vai faltar poder de Deus na sua vida. Joga para o lado as mentiras do diabo e se agarra às promessas do Senhor e fala, Deus, manifesta esse poder na minha vida, porque eu creio que o Senhor tem esse poder inesgotável para se revelar na minha vida. E continua, irmão, perseverando pela fé. Última pergunta. Quando esse poder se manifesta? Bom, nós já consideramos que é quando nós exercitamos a nossa fé. Mas vale lembrar sobre alguma coisa que é uma lição extremamente desagradável. 2 Coríntios, capítulo 12. Versículo 9. Vê se nós temos tempo.
Algum irmão pode ler do versículo 7 ao 10, ok? Leia bem alto para que todos escutem. 2 Coríntios, eu acho que você está em primeira. Não? 12, 7? É. Para pensar sobre isso. Paulo está falando da experiência dele. Ele recebeu aqui revelações grandes. Mas ele começou a ficar meio tupetudo, né? O nariz começou a subir. E aí o diabo, com a permissão do Senhor, de alguma forma começou a espinhar Paulo. Não sei qual é o espinho. Mas aqui ele está percebendo que esse espinho, ele cumpre um propósito nobre. Impede que ele se exalte. E quando Deus manda, irmãos, até o diabo obedece. Até o diabo opera para o nosso crescimento, quando Deus ordena. Vocês estão entendendo isso? Que aquilo que o diabo está fazendo, na verdade, está ajudando Paulo, não está prejudicando ele, não. Esse é o nosso Senhor, ele está acima de todos os poderes. Continuando, versículo 8. A gente faz isso, né? Tem uma coisa que está te incomodando? Ora. Está te incomodando? Ora, pede a Deus. Pode falar com ele, Senhor, não aguento não, arranca isso da minha vida. Senhor, me cura. Senhor, faz isso. Pede ao Senhor. Até quando? Bom, até quando? Ele falar que não é para pedir mais. Até quando você for convencido de que vai ser assim. Continua. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Pausa. É isso Deus dizendo. Para de orar, cara. Eu já estou te dando o que você precisa. Você não precisa que o espinho seja removido. Você precisa de graça para poder seguir em frente. E eu estou te dando a minha graça. A minha graça é suficiente para você, Paulo. Segue em frente. Continua. De boa vontade, pois me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Bom, então ele está falando sobre um momento da vida dele em que o poder se manifesta de forma ainda mais intensa e de forma ainda mais palpável. Que momento é esse? Fala mais alto, irmã Beth. Na fraqueza. Coisa desagradável é ser fraco. Coisa desagradável é sentir-se fraco. Mas sabia que esse é o cenário mais oportuno para que o poder de Deus se manifeste na sua vida? O poder de Deus não se manifestará quando você estiver se sentindo radiante, com oração poderosa e firme. O poder de Deus, ele se manifestará em meio à sua fraqueza. Quando você achar que você não consegue, quando você achar desanimado, vai, não dá, é difícil, Esse é o momento adequado para que o poder de Deus opere na sua vida, meu irmão. Então, se por um acaso você está assim nessa manhã, se sentindo fraco em relação às tentações, se sentindo fraco em relação às provações que você tem passado, se sentindo fraco para lidar com os desafios que tem pela frente, esse é o cenário. O problema é que diante da fraqueza nós temos duas opções. Ou nós acreditamos que não há mais nada o que fazer e nós entregamos, desistimos, nos rendemos, ou nós aprendemos a olhar como Paulo e ver ali um cenário oportuno para que o poder de Deus se manifeste. Você está fraco, desanimado, convencido da sua incapacidade. Esse é o cenário importante para Deus agir. Porque quando Deus agir, você vai poder falar, não foi mérito meu. Isso não aconteceu porque eu sou bom, isso aconteceu porque Deus manifestou o poder dele. Não é conquista minha, foi a graça de Deus em mim. Então quando você se sentir assim humilhado, humilhado, esse é o momento perfeito para o poder de Deus se manifestar. Mas não é gostoso se sentir assim. E eu sei, porque Deus também me humilha, irmãos. Deus me humilha de diversas formas e de diversas maneiras. E todas as vezes que eu me sinto humilhado, eu fico arrasado. E aí, quase que aquela luzinha lá no fundo brilha, né? O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí a luzinha vai crescendo. E aí eu tomo consciência de que o objetivo daquele momento de fraqueza e humilhação não é acabar comigo,
mas é me ajudar a confiar no poder de Deus. Amém? Fala, Edilson. Aham. Com certeza, com certeza. Exatamente. O poder pode se manifestar em qualquer circunstância que seja preciso. Imagine que você se frustrou com algo. Você queria muito aquele negócio, não conseguiu. O poder de Deus se manifesta ali também para trazer consolo ao seu coração. Imagine que você está sendo tentado a fazer algo que desonra a Deus. O poder de Deus se manifesta ali também na tentação. Imagine que você olha para a situação dentro de casa, igual Deus falou, e a coisa está tão bagunçada que você fala, não tem como resolver isso aqui. Tem como. O poder de Deus que ressuscita mortos, Ele traz restauração também para a família, para o coração ferido, para o coração do pecador, para todo aquele que crê no Senhor Jesus. Para encerrar, será que nós vamos continuar vivendo igual aqueles boizinhos? Aquela vida miserável? A cerquinha aprisionando, quando Deus tem nos dado poder? Essa manhã eu quero te convidar a confiar no poder de Deus. E eu quero encerrar orando para que Deus nos faça saber, não apenas com a mente, mas com o coração. Porque se nós soubermos, irmãos, as coisas vão mudar. Nós vamos sair de uma vida miserável para uma vida de fé que confia no Senhor. Se eu não confiasse no poder de Deus, eu parava até de pregar, irmãos. Porque se fosse acreditar que o meu discurso podia mudar alguém, não pode não consegue. Mas como eu acredito que a palavra de Deus ela é poderosa para agir nos corações, eu continuo pregando. E às vezes a gente vê cenário que parece que desanimam, né? Mas a palavra de Deus ela age como ela quer. E aí de vez em quando acontecem fenômenos interessantes, até no meio da igreja. Está todo mundo ouvindo a palavra. Aí tem um do lado do outro. A palavra de Deus cai no coração de um. De repente ele sabe. Os olhos brilham. O coração se dilata. Ele se levanta pela fé e a vida dele muda. Mas tem um miserável do lado que ouve a mesma coisa e nada muda. Eu espero que você não seja o miserável, mas que você seja aquele que está recebendo da palavra do Senhor e colhendo frutos transformadores na sua vida. A questão é, Deus tem para dar. Será que nós queremos? Será que nós estamos pedindo? Será que nós estamos clamando? Então, para te incentivar, eu quero orar com você nessa manhã para pedir que Deus nos ajude a saber. Pai amado, nós queremos também pedir ao Senhor, Deus, aquilo que o Senhor nos orienta a pedir. Nós queremos clamar para que o Senhor nos faça saber, Senhor, do Teu poder. O Senhor que conhece os corações, talvez saibam de pessoas que estão aqui fracas, ó Deus. Talvez o Senhor sabe de pessoas que estão aqui sem forças. Mas o Senhor tem falado especialmente para esses, mostrando que este é o momento oportuno, Senhor Jesus, para nós enxergarmos que o poder do Senhor, a provisão do Senhor para as nossas vidas, que a Tua graça à nossa disposição é maior do que qualquer dificuldade. Nos levante então, Senhor, que assim como esse poder ressuscitou Cristo dentre os mortos, que esse poder nos levante nessa manhã para a Tua glória, Senhor. E que nós não sejamos aprisionados pela cerca do diabo, da carne ou do mundo, mas que nós desfrutemos da liberdade do Teu poder, do Espírito Santo em nossas vidas, Senhor. Nós clamamos hoje por libertação, por olhos de fé, Senhor, por corações que confiam no Senhor. Nós queremos o que o Senhor tem para nós. Derrama sobre nós do Teu poder, da Tua graça e do Teu Espírito, Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Nós temos aí 4 minutos antes das turmas descerem, caso você queira beber água e ir no banheiro. Vai e volte, viu? Que tem muito a ser dito ainda.